Caros irmãos, elevemos o pensamento a Deus, mentalizando boas vibrações. Roguemos pela companhia de espíritos de luz neste momento de leitura do Evangelho de Jesus em nosso lar, para que as palavras do Mestre penetrem fundo em nossos corações e possamos colocá-las em prática a cada ação daqui para frente. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nos seus itens 2 e 3, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tenha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe a dizer à última hora, Senhor, me empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e me dá o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo e esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e que te achares bem mais disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bons amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quanto fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino,
Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Jesus gostava da simplicidade, dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, que receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, mas sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da sua obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou, de passagem, o pensamento dos que o predecederam. Entra de novo na lição, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus se utilizou falando ao povo, o germen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. A solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Ern, Paris, 1863. Portanto, queridos irmãos, tentando interpretar e raciocinar sobre esses escritos de Kardec que acabamos de ler, é possível compreender que a doutrina espírita nos mostra o caminho, não só para continuarmos o trabalho dos que nos antecederam, mas para buscarmos o avanço na obra de Deus. Assim, seguindo este preceito básico da doutrina, concluímos este momento de oração, emanando os melhores pensamentos a todo ser que se cruzar no nosso caminho. Que, a qualquer hora, sejamos fonte de bons sentimentos e boas ações para com todos, e também sinceramente gratos a Deus pela oportunidade da reencarnação, mesmo com cada prova ou expiação tão necessárias à nossa evolução. Agradecemos a companhia dos Espíritos de Luz neste momento de prece inteligível em nosso lar. E que assim seja.